colocar aqui essa imagem. Eu não coloquei no vídeo, mas eu tô na dúvida se foi agora em setembro, ou se foi no final de agosto, ou se foi agora em outubro. Eu tô na dúvida agora do mês. Eu acho que foi em setembro, vai estar no Atlas, acho que de agora. Teve um episódio que a gente chegou a comentar aqui, que foi o seguinte. Eduardo, ele comentou na entrevista que ele deu pro Quinto Elemento. E é o que eles estão sem saber. Ele falou, cara, tem que tirar essa bandeira do patriotismo, porque é uma bandeira forte. Ele fala nacionalismo, né? Tem que tirar o patriotismo. Até hoje, a ideia de que defende a bandeira do Brasil é da direita. E eles precisam de que sem isso não tem sustentação. O brasileiro, ele não gosta da bandeira do PT. Não adianta. E eles sabem, querendo ou não, eles precisam pelo menos do voto. Tipo o Dalton Dallagnol, né? Precisamos se afastar do Bozo, mas ter o voto do Bozo. É tipo isso. Tira os patriotas de perto, mas tanto o voto dos patriotas. Eles querem isso. Eles sabem que a população defende seu país. Isso é normal. Qualquer nação, a pessoa, né, que nasceu lá, vai defender o seu país. E agora do Bolsonaro, ele relembra isso daí. O que foi que aconteceu? Chegou lá em setembro, saiu a notícia. Isso na Globo, falando o seguinte. Frente Parlamentar já tem 193 assinaturas. E era essa Frente Parlamentar de petróleo. Quem puxou a iniciativa foi um deputado do União Brasil e um deputado do PCdoB do Maranhão. Ambos. 37 bolsonaristas assinaram. Contando, inclusive, com o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque a turma da direita, naquele momento, depois teve até mais gente, mas naquele momento, ficava claro. A direita, ela se preocupa com o Brasil. Ela não tá se importando, não. Ela não quer que o Brasil dê errado. E ela mostra isso com ações reais, concretas. E a esquerda fica maluca. Por quê? Porque você está defendendo o Brasil. E o Brasil, por mais que o Brasil não esteja na moda, não está na moda falar de Brasil da imprensa, a imprensa odeia o Brasil, eles deixam isso claro todos os dias, não colocam como uns vira-latas, que tem que acreditar, né, abraçar qualquer pauta que os gringos mandam, que a ONU manda, que o Macron manda, que o Biden manda, não quer. Somos brasileiros, temos que ter a nossa voz. Bolsonaro despertou esse sentimento do Brasil acima de tudo, o verde, amarelo, a bandeira, ele não quer isso. E aí nessa mesma notícia do Globo falava que enquanto tinha quase 40 bolsonaristas, do PT tinha uns 10, 13, 15 no máximo. Já era um contraponto. Aí, na época, o Eduardo Bolsonaro comentou sobre isso, juntando outro fato. Nesse meio tempo que saiu essa notícia, Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo do Aldo Rebelo na época, que o Aldo Rebelo estava criticando a Marina Silva. Estava apontando como a Marina e o Lula estão sabotando a Petrobras. E aí, quando o Eduardo fez isso nas redes sociais, ele postou esse vídeo, foi um caos. A gente comentou esse vídeo na época, eu mostrei tweets, virou matéria do DCM, criticando o que absurdo, tentaram cancelar o Aldo Rebelo, e começou, esses patriotas de botiquim, esses nacionalistas de botiquim, tudo amigueiro, é o que eles estão falando. Porque eles precisam dessa bandeira para entregar a militância. A militância da esquerda não tem nada. E é o que eu vou batendo. E veja o que eu digo pra você, gente. Eu acho que se for por aqui, machuca. E eu acho que tá machucando. É mostrar, ó, o Lula é um vassalo do Biden. Por quê? Porque você vai ter um áudio falando, o Lula precisa lutar contra o imperialismo. Não tem chance. O Lula é um vassalo do Biden. Ele recebe ordens e ele cumpre. Só isso. E a esquerda tá maluca com esse ponto. E Eduardo surfou na época. Mas surfou o assunto. Ele foi pra plenária, depois ele gravou. Aí depois ele foi na plenária pra contar como a esquerda tava falando lá, etc e tudo mais. E ele falou aqui, ó, somos nós que defendemos o Brasil. Somos nós que defendemos a Petrobras. Somos nós que defendemos a infraestrutura nacional. Somos nós que queremos dar qualidade de vida para a população, ver o Brasil avançar, etc. Tudo mais. A esquerda fica perdida. Fica perdida, não sabe o que falar. Aí tem outro momento. Vai vendo. Agora, o governo vai conseguir fazer alguma coisa expressiva tendo essa relação de forças? Minha opinião, não vai conseguir, porque nós estamos no mês 10. Mês 10. Já deu tempo para perceber como é que a coisa vai andar. E aí? Então, precisa agir de outra maneira para melhorar a relação de forças. Agora, eu acho que é preciso acrescentar também o seguinte, acho que determinadas coisas que o governo faz não contribuem para melhorar isso daí. Ele joga contra o seu negócio. Exemplo? O próprio negócio da Palestina. Não acho que a posição do governo tem um apelo popular. Eu acho que a militância fica frustrada de ver o governo brasileiro adotando uma posição tão próxima, digamos assim, da posição do imperialismo. Olha só. As posições do Lula em relação ao que está acontecendo lá fora estão gerando um desgaste sem tamanho para ele perante a direita, perante o povo. E ainda assim, os absurdos que ele está falando está desagradando a esquerda. Você consegue vislumbrar isso? O Lula tá falando tanta besteira que ele não consegue agradar a esquerda, muito menos a direita. Ele está frustrando a militância. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Só dar risada. Desmotiva o pessoal, desmobiliza o pessoal. É mesmo? E o governo precisaria ter uma política de permanentemente mobilizar esse pessoal. É. Também esse negócio, você vê, cai o ministro lá, o pessoal critica o governo não explica nada. Não explica, é mesmo. Né? Tem toda uma campanha. A burguesia, a imprensa burguesa, apoia essa campanha, né, contra o governo. Aí os ministros aloprados, tipo Marina Silva, não querem que o Brasil explore o petróleo na margem equatorial. O governo tem que fazer todo um esforço aí para fazer esse negócio. É complicado, assim, não? Você tá vendo qual é o ponto? Lula frustra e desmotiva as pessoas. As pessoas não se sentem compelidas em ajudá-lo a passar pano nas redes sociais. Aí eu te pergunto, será que a gente continuar nessa? Lula vassalo do Biden, mostrando assim, ó, esfregando na cara da esquerda, olha o que o Lula está fazendo. Olha o que a Marina Silva está fazendo. Será que esse não é um bom caminho? Não é um caminho que a direita não pode desperdiçar? Imaginem se os deputados
tivessem escutado o Bolsonaro um pouquinho mais, só um pouquinho mais, na época da reforma tributária, a turma tivesse entrado em campo, mas com força, para as redes como um todo no Brasil falar, ó, apontar, olha o que está acontecendo. Olha como o Lula está destruindo a economia nacional, olha como o Lula está colocando freios na economia nacional, para além da questão do possível aumento de impostos, mas do subsídio verde, né, na hora de você fazer uma possível, sei lá, né, um possível subsídio, um possível incentivo, você levar em consideração as interesses ambientais. Olha como o Lula está dificultando o pobre de ter um carro, rapaz, levando em consideração também a questão do meio ambiente para, né, IPVA. Aí vocês estão vendo já as notícias recentes. Gente, a gente tá no Brasil em 2023, isso começou na reforma tributária, pessoal. Olha só, a reforma tributária nem foi aprovada, mas tá lá o critério ambiental para calcular o IPVA. O ano nem acabou. E já tem estados dando descontinho IPVA, de carro elétrico, disso, daquilo outro. Teve uma notícia que muita gente compartilhou achando que foi bacana. Falando assim, ó, vetou lá IPVA carro elétrico. É porque queria apresentar outro substitutivo. Porque não é só para carro elétrico, é para elétrico e híbrido. Esse é o substitutivo. Elétrico e híbrido. São os carros para rico. O que é que o pobre quer? Eu acho que o pobre quer a desconto de IPVA. O carro velho que ele tem. Imagina se tivesse esse discurso. Imagina se as pessoas mostrassem, olha o imposto do pecado, olha a picanha. Olha as ideias da turma da Marina. Isso machuca, mas demais. Isso escancara. É indefensável para isso. A esquerda não tem como se defender disso. Não tem, gente. Acho que eles vão entrar em campo e falar, não, isso nem o pobre tem que pagar mais. Vocês acham que o militante da esquerda, ele compra o discurso da Miranda, então? Do pobre não come carro? Você acha que o militante da esquerda acha que esse é um discurso bacana? Você acha que o militante da esquerda tem coragem de, no meio da comunidade, levantar esse discurso e ser levado a sério? Eu venho tentando trazer material farto, com todo farto, mostrar pra vocês, ó, eu acho que esse caminho aqui é bacana. Boto algumas críticas, alguma coisa, sei lá, né, dá um certo traquejo. Eu acho que são pontos que dá pra levar um certo desgaste, né? Você vê que a turma tá incomodada, né? Não nem falar. A direita está nos escutando. E aqui dá mais uma. Esse é curtiu. 50 segundos. Fez alguma coisa. Não é que ele não tenha feito nada, mas o que ele fez não é suficiente. Por exemplo, Bolsa Família. Tá muito bem de ter feito. Mas não é suficiente. Isso aí já estava aí. Em um certo sentido, não melhorou muito. Nesse terreno é muito difícil de avançar. Ou tem que avançar no terreno diretamente político. Você viu que ele falou? Não, Bolsa Família, o Lula não fez muita coisa que já tava aí. Se eu tivesse pegado alguns segundos antes, é porque ele tem que pegar do minuto antes. Porque ele começa a explicação falando assim, que o Lula meio que ele só tá continuando o que Bolsonaro fez, né? Ele fala a palavra Bolsonaro, Rigor. Ele tá continuando o que o Bolsonaro fez, né? É o legado do Bolsonaro que ainda tá sustentando. O Lula não fez nada, gente. Nada. Não tem uma medida do Lula a favor do povo, a favor do pobre. É só a favor de banqueiro. Elite, burgueses, chama o que quiser. Mobilizar a opinião. Para mobilizar a opinião, o governo deveria, né, acentuar sua política de oposição ao imperialismo. Né? Deveria travar uma batalha mais séria em coisas que podem dar um resultado, o problema do petróleo. Né? O Lula deveria ter passado por cima da Marina Silva e do Ibama sem a menor consideração. Falar, não, nós vamos aqui beneficiar a população. Tudo bem que é um negócio complexo, a Petrobras está dominada aí por especuladores e tal, mas vai para frente, você entendeu? Deveria ter feito uma campanha mais séria na questão do Banco Central, na questão da Eletrobras, na questão da própria Petrobras. Então você tem meios políticos. O Lula não fez nada. Não fez nada. Tem que ter um discurso anti-imperialista. Não tem, é um vassalo. Machuca. Isso tá machucando. Aí, passei ontem, né? Já tava com esse material, já ia comentar hoje. Ontem eu tô passando, né? Eu tenho uma lista de pessoas de esquerda que eu paro pra ler todo dia que eles estão comentando. É engraçado, os assuntos que rolam na direita, gente, nenhum rola na esquerda. Assim, às vezes eu falo assim, cara, eles discutem assim umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, velho. Ninguém fala isso na direita, isso aqui ninguém fala na esquerda. Mas tudo bem, né? Umas coisas que é umas perdas de tempo. Né? Assim, coisas que pra mim não tem nenhum tipo de relevância. Mas eu continuo lendo. Aí no meio dos tweets achei interessante. Aí eu fui ler até as respostas. Pepe cancelado. Depois de anos defendendo Lula internacionalmente nas circunstâncias mais desfavoráveis, Pepe Escobar foi limado da esgotosfera petista, depois de criticar os rumos do governo Lula e sua submissão a Biden. Mais um pra lista. E aí você vê, ó, o Castor ele nem fala de onde é que ele foi limado. Aí a Sheila, que é uma pessoa de esquerda, também fala, ó, livramento para o Pepe. Cada vez que ele tinha que dar entrevista na 171, ele revirava os olhos umas 10 vezes a cada minuto. Já não tinha mais paciência alguma. É porque muita gente chama o Brasil 47 Brasil 171. Então assim, até a esquerda tá vendo. A esquerda que não aguenta mais o Lula, tá aí maluca. E aí, continuei lendo alguns comentários. Tinha uns comentários na rede falando o seguinte, que em tese, teria sido aí por uma fala do Pepe que ele fez do discurso do Lula na ONU, onde ele aborda algumas questões ligadas à diversidade. Eu só falei alguns pontos do discurso, eu vi essa parte. Se você pegar o vídeo que eu falei isso, né, que foi lá do dia 24 de setembro, por aí, eu falava, gente, tem um pedaço aqui do vídeo que eu não vou dar play, que ele falou umas coisas assim da agenda identitária complicadas, viu? Acho que vai gerar algum tipo de desgaste. E dito certo. Esse rapaz aqui de barba, é o Pepe, ele fica nervoso tendo esse vídeo, se você der play. Depois de muito tempo, eu consigo entender porque a esquerda vê esse cara com o Pepe Escobar. Vai te explicar de forma muito sucinta e rápida. Esse cara, ele estreou na Folha de São Paulo. No final dos 80, etc. No final dos 90, ele saiu do Brasil. Ou foi no início, eu não sei. Mas saiu do Brasil, foi morar fora, correspondente internacional, escrevendo para uns veículos. E aí, em 2001, você lembra? Lá em setembro de 2001, no dia 11, teve uma confusão, o spread caiu. Ele tava no Oriente.
perto da região. Então, ele pôde fazer uma cobertura grande e ele conseguiu entrevistar muita gente graúda, que em tese poderia ter alguma proximidade com o que estava ocorrendo. Então, ele ganhou assim, uma projeção internacional. E ele manteve essa projeção. E durante aí o período que o Lula teve problemas, era o cara que criava as narrativas pra defender o Lula lá de fora pra dentro. Pegar a opinião internacional pra falar, não, Lula, coitado, rapaz. Ô, rapaz, o Lula tá sofrendo. Fez nada de errado. Nada. Sabia de nada. Então, assim, é um cara que a esquerda, venerava. Cancelado. Abriu um canal próprio. E é de caju em caju, cancelado. Agora meio que só é chamado lá em segunda ordem se for uma coisa muito importante ao redor do planeta pra ele dar um pitaco. É o nível que as coisas estão na esquerda. A bancada do PDT ameaça deixar a base de Lula na Câmara. Composta por 18 deputados. O PDT ameaça deixar a base de Lula. Eles terão uma reunião na próxima terça com o Lupe para pedir autorização para o desembarque. Os parlamentares dizem não se sentir prestigiados com o tratamento dispensado pelo governo. Balela. Eu não acho que tem nada a ver com isso. Sabe, ao meu ver, a turma percebeu que deu errado. Percebeu que ficar no entorno petista. Mas não tô ganhando nada, não tem cargo. Eles não têm cargo. Pra que eles vão ficar perto de um governo que fracassou? Pra população, pro militante da esquerda apontado e falar, você é cúmplice. Você participou de toda a confusão. Você participou da derrocada do Brasil. Não, eu não. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Lula. Sou independente. Eu estava ao lado do Brasil, eu estava ao lado do povo. Eu estava lutando contra a burguesia. Eles precisam desse discurso. Não me enganam.